o pior problema da teologia da prosperidade. E não, eu já vou adiantando que para mim não é nem a barganha, nem o que ela faz com a oração. Para mim, o grande defeito da teologia da prosperidade é retirar todo o sentido da ressurreição. Como assim, Vitor? Do que você está falando? Vem comigo que eu vou explicar. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso, basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe seu like, seu comentário, tudo isso é muito bem-vindo. Quando você faz essas coisas, você se torna um pouco parte aqui deste canal e, como sempre, eu deixo alguns avisos e entre eles, se você está com a gente há mais tempo, considere a hipótese de se tornar um membro aqui do canal, ajudando aqui as nossas mensagens a chegar ainda mais longe. Teologia da prosperidade é um tema tão batido quanto necessário. Muita gente já sabe que ele é um problema, já sabe até como se defender apologeticamente e tal. Eu tenho os versículos aqui e as interpretações para bater no pessoal da teologia da prosperidade, mas ao mesmo tempo ela ainda é extremamente pervasiva, ela ainda alcança de diferentes maneiras muitas comunidades, muitas igrejas e muitas vezes sem sequer usar o nome teologia da prosperidade. Quando a gente define teologia da prosperidade, geralmente a gente está falando daquele tipo de teologia que estabelece uma relação de barganha com Deus, na qual, quando eu deposito com fé a minha porção financeira diante de Deus, ele me recompensa como filho do rei e eu alcanço prosperidade financeira. É quase que uma teologia do é dando que se recebe. Pois bem, a teologia da prosperidade, ela não necessariamente precisa estabelecer uma relação de troca financeira. Com o desgaste do termo prosperidade e do uso do dinheiro nos púlpitos ou do falar de dinheiro nos púlpitos, com o tempo isso foi evidentemente se desgastando, a prosperidade migrou e ainda que exista muito nas igrejas neopentecostais um discurso sobre dívidas, ou mesmo sobre ganhar mais e ter mais bens, a migração do dinheiro para o sucesso no lado da teologia dos coaches é visível e notória, e em muitas igrejas que sequer sabem que pregam teologia da prosperidade, o dinheiro está mais ou menos ali presente, mas mais do que a questão financeira, a gente tem uma espécie de troca para uma verbalização mais subjetiva. Do que eu estou falando? Que verbalização mais subjetiva é essa? Eu estou falando especificamente de trocar a ideia de ganhar dinheiro por obter uma vitória. Você vai conquistar a sua vitória. A sua vitória, a sua vitória, a sua vitória, a sua vitória o tempo todo assim. De forma que o crente que está ali no banco preenche a ideia de vitória com aquilo que ele quiser. E então nós temos aí a teologia da prosperidade outra vez, mas no lugar de uma troca meramente financeira, a gente tem uma troca em que você faz um jejum, você participa de um propósito, você deposita sim uma oferta e o que você vai obter é a sua vitória, uma vitória genérica, preencha com o que você quiser, pode ser uma cura, pode ser um novo emprego, pode ser a libertação de um vício, pode ser a restauração de um relacionamento, pode ser o que você quiser, inclusive uma vitória financeira. E como isso destrói o valor da ressurreição, como isso esvazia a ressurreição de sentido? Para entender isso, a gente precisa entender o que Deus faz quando a situação é desesperadora. Se a nossa situação é muito ruim, a gente é tentado a buscar essa vitória, de alguma maneira, tirando a gente daquela situação ruim. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Se tentaram apagar os seus sonhos e você perdeu a visão, não desista, não pare de lutar. Levanta os seus olhos e vê, Deus está restaurando os seus sonhos. E a sua unção, é isso que ela fala? Não lembro mais. Recebe a cura e tudo mais, né? Mas o que Deus faz diante de uma situação periclitante, desesperadora, de uma situação devastadora em que não há mais esperança em nada? Vamos ler o texto. Ezequiel, capítulo 37, a gente vai ler com a ajuda da Bíblia 365. Se você quiser ler com a gente aqui, você pode ler com a Bíblia que você quiser, online, gratuita, que você tiver em casa. Mas
Essa Bíblia ajuda bastante a gente na leitura diária, por isso que ela é 365, ela tem recomendações todos os dias para que você leia o texto bíblico inteiro no decorrer de um ano, e a gente tem usado sempre essa Bíblia aqui nesse canal para estudar. Se você quiser adquirir a sua pelo link aqui do canal, tá aqui na descrição, você vai para a Amazon, eu ganho uma pequena comissão disso, mas chega na tua casa e você paga o mesmo valor que você pagaria normalmente, chega na tua casa rapidinho e você faz as leituras junto com a gente. Ezequiel capítulo 37. A mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos, passagem famosa, né? E ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda parte e completamente secos. Então ele me perguntou: filho do homem, acaso estes ossos podem voltar a viver? Respondi: ó Senhor soberano, só tu o sabes. E essa resposta da parte de Ezequiel é maravilhosa, porque geralmente a gente responderia que não, mas Ezequiel parece dizer: bom, eu estou diante de Deus aqui, Deus pode qualquer coisa, né? Então eu jogo a pergunta de volta, acho que só você sabe, Deus. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor soberano. Soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne e músculo em vocês e os cobrirei com pele. Darei fôlego a vocês e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. O primeiro significado dessa passagem tem tudo a ver com o exílio de Ezequiel, com o exílio de Judá, com a destruição de Jerusalém, com a fome e o terror impostos às tribos do sul por parte da Babilônia, quando Babilônia invade Judá. Destrói os muros e deixa Jerusalém totalmente arrasada. O templo de Salomão deixa de existir, fica reduzido a poeira, pedras e cinzas. E muitas são as crianças que perdem a vida, e depois da fome, apenas aqueles mais ricos e intelectualmente preparados são levados para o cativeiro na Babilônia como escravos, e os mais pobres são deixados ali para tentar a própria sorte num mundo devastado e hostil, quando tudo é desesperador, quando não parece haver nenhum pingo de esperança, quando tudo parece juízo de Deus e qualquer coisa de positiva pareça ser apenas um sonho e tudo está destruído. Quando a situação é essa, Deus chama Ezequiel e restaura a esperança de Ezequiel por meio de uma visão sobrenatural, em que tudo que está devastado. Falei devastado aqui, parece até o Pedro Doria, uma saudação aí para o Pedro. Quando tudo está devastado e morto, Deus sopra e as coisas parecem a ganhar vida novamente. É a restauração da esperança de Judá. É a restauração, é um sopro de renovo sobre a vida de um povo que existia e tinha sido separado para gerar a vida. Essa imagem para os exilados, ela significava o retorno para a terra original. Ela significava o retorno para a liberdade. Ela significava a restauração daquilo que eles conheciam como, de alguma maneira, próspero. Mas ao longo do tempo, esse texto vai sendo interpretado e reinterpretado. O tempo passa e, ao longo do período intertestamentário, os intérpretes começam a enxergar ali a ressurreição. A promessa de ressurreição, que é vista nos textos bíblicos de maneira mais ou menos esparsa, em Isaías, em Daniel capítulo 12, aqui a gente começa a ver um texto que dizia a respeito à restauração do povo de Judá, ser interpretado e ser lido como uma esperança literal de ressurreição, tal qual as promessas em Isaías e Daniel. Na situação mais desesperadora possível, na situação mais terrível possível, o que é prometido é ressurreição. E isso vai causar intensos debates.
que chegam no Novo Testamento, que você conhece, na forma dos embates entre fariseus e saduceus, que uns acreditam nessa ressurreição e outros pensam que essa ressurreição não pode existir. No máximo, quiçá, é algo metafórico. Claro, fariseus do lado da ressurreição, enquanto saduceus, que eram estritos na sua leitura do texto bíblico, aceitando principalmente, e às vezes somente, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, os livros conhecidos como a Lei de Moisés, que eram a única regra para saduceus e, portanto, fora dali não poderia haver essa tal dessa ressurreição. Esse texto, ele não promete uma vitória. Esse texto ele promete transformar aquilo que é morto naquilo que é vivo. E então, na noite mais tenebrosa, e então no dia mais terrível, então no dia totalmente despido de esperança qualquer coisa que fosse bom, o dia em que Deus foi assassinado e só poderia haver desespero de uma noite densa, profunda, nesse contexto, Deus olha para o corpo do seu Filho, o divino Jesus Cristo, e inicia a literalmente restaurar da morte para a vida aquilo que já não tinha mais esperança, aquilo que estava devastado. E então aquele corpo despedaçado pelos cravos, pelos espinhos, pela coroa, pelas chibatadas, Deus começa a esculpir e remontar naquilo que a gente conhece como a primeira ressurreição, que é o primeiro passo na restauração de todas as coisas. Diante do desespero, da situação mais terrível, o que Deus faz não é restituir uma pequena vitória, é transformar a morte em vida. A teologia da prosperidade, na minha opinião, e isso é subjetivo, você pode até deixar nos comentários qual o maior problema da teologia da prosperidade para você, mas a teologia da prosperidade para mim, ela peca e peca muito, porque ela deseja muito pouco e não porque ela deseja demais. Ela quer uma vitória transitória, temporária, para assuntos que são apenas por enquanto, e Deus, por outro lado, na sua ressurreição, já deu a maior das vitórias para mim e para você, transformar gente morta em gente viva. E isso parece para mim ser central para toda a teologia cristã. Uma teologia sem ressurreição, diz o apóstolo Paulo, é vã, ela não presta. E por isso qualquer tentativa de esvaziar de sentido a ressurreição é um problemaço. A ressurreição é muito maior do que a minha expectativa de ter um carro melhor do que o carro do meu vizinho. Deus já te resgatou. Ele já transformou gente morta em gente viva. Nova Jerusalém, novo céu e nova terra, tudo isso está no futuro. Nova criatura, você já é. Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.